professores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Natalício, diretor do Núcleo Pedagógico. Esta é a nossa semana B, né? E trataremos da temática Gestão da Sala de Aula. Antes da PCNP dar início à TPC, gostaria de destacar a importância de nos atentarmos ao cronograma de ATPC integrado, né? Essa é uma ação do Programa de Recuperação e Aprofundamento, o PRA, e nesta semana, para este segundo bimestre, da semana de 2 a 6, a ATPC da EFAP tratará de algumas sequências digitais. Essa TPC, ou melhor, esse cronograma integrado, ele tem por objetivo fortalecer e apoiar, né, o professor em sala de aula na articulação entre o currículo e os materiais de apoio. Aprender sempre, currículo em ação, né? No caso da matemática, desta semana, ele tratará da sequência 4 e 5, em relação ao conteúdo de números racionais. Então, é importante que vocês acompanhem, participem, né? E que o professor coordenador faça a mediação entre essa ATPC oferecida pela EFAP com a utilização dos materiais, né, articulados com essa ATPC da Diretoria de Ensino. No caso, a PCNP Vanessa, de Arte, ela apresentará a vocês a ATPC, ou melhor, a temática em relação à gestão da sala de aula. Então, se por um lado, né, com a ATPC da EFAP, vocês terão uma formação voltada para a utilização dos materiais, articulando esses materiais com as habilidades e o currículo, né? Vocês, pela diretoria, terão a ATPC voltada para a gestão da sala de aula. Então, portanto, essa integração, ela se dá exatamente nesta articulação entre o uso dos materiais, habilidades essenciais, né, o currículo e a gestão da sala de aula. Tudo bem? Então agora eu deixo vocês com a professora Vanessa. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa, PCNP de Arte. Sejam bem-vindos ao nosso 5º ATPC, onde trataremos da temática Gestão de Sala de Aula. Boa formação a todos. Citarei uma frase da educadora, pedagoga e médica Maria Montessori. Para ser eficaz, uma atividade pedagógica deve consistir em ajudar a criança a avançar no caminho da independência. O objetivo desta ATPC é orientar os docentes em criar boas estratégias em sala de aula, refletir sobre a importância de planejar antecipadamente a aula para prever as estratégias e recursos que irá ser utilizado, priorizar as habilidades e refletir a importância da mediação para intervir nas práticas de sala de aula. A sala de aula é um espaço em que se efetiva o ensino-aprendizado, articulado com a legislação e políticas educacionais. Professor facilitador. Função do docente de tornar o estudante ativo e participativo na construção do conhecimento. A organização em sala de aula é imprescindível para traçar os objetivos e as metas, no contexto pedagógico que tem suas peculiaridades que apenas o conhecimento da área traz. E o relacionamento entre professor e estudante, que é o interpessoal, ele auxilia na melhor qualidade do ensino, da aula. E é onde o aluno terá todo um suporte para conversar sobre suas dificuldades e as suas metas a ser alcançadas.
citarei algumas formas de ser trabalhados em sala de aula. A interdependência positiva é uma situação criada em sala de aula que faz com que um estudante sinta a necessidade de ser auxiliada pelo outro, percebendo a importância do outro para o sucesso de sua tarefa. Normas de comportamento é o contrato pedagógico estabelecido na primeira semana do ano letivo. São normas estabelecidas que devem ser cumpridas e, sempre que possível, ser resgatadas. Esta norma de comportamento são fundamentais para o desenvolvimento de um bom trabalho. O que seria a gestão de sala de aula? São ações planejadas e colocadas em prática que visam estimular o aprendizado. São estratégias onde a prática beneficia tanto o aluno quanto a instituição. Através da gestão, faz com que o professor trabalhe com as competências e habilidades do currículo. E qual seria o intuito da gestão de sala de aula? De sanar as dificuldades existentes no ensino-aprendizado do estudante, potencializar o desempenho pedagógico e atingir as metas e colher bons frutos, fazer com que os estudantes adquiram uma boa capacidade crítica, tornando-se cidadãos plenos. E o que seria gestão em sala de aula na prática? Primeiro, conhecer os recursos que a turma irá se adaptar. Saber quais atividades terão um melhor resultado. Obter a participação de 100% da turma nas atividades e trabalhos. Resolver problemas indisciplinar da turma e reconhecer o nível de engajamento dos mesmos. Agora, iremos para a nossa primeira atividade de hoje. Reflexão sobre a importância de planejar. Vocês irão assistir um vídeo de Mário Sérgio Cortella que fala planejar, escolher e abdicar. Toda pessoa que quer ir a algum lugar precisa saber onde quer ir. Parece óbvio, mas isso exige, claro, a possibilidade de enxergar qual é teu objetivo, qual é teu foco, qual é teu horizonte. Nessa hora, o planejamento é necessário, a programação é necessária. Aquilo que a gente chama, antes de qualquer coisa, de algo que você projeta. A noção de projetar, no latim, significa lançar adiante, jetar, jogar. Fazer com que vá para adiante. Por isso, eu preciso desde agora planejar o que desejo, de maneira a ordenar, organizar a minha sorte e poder, sabendo onde vou, quando a circunstância, a ocasião se apresenta, como é o caso daquilo que a gente chama de sorte, essa sorte possa ser capturada, possa ser aproveitada, possa ser até domada naquilo que é a nossa necessidade. No entanto, todo planejamento, ele significa que eu vou fazer escolhas. Escolhas de rotas, escolhas de trilhas, escolhas de meios, mas toda escolha é uma abdicação. Todas as vezes que eu algo escolho, eu estou deixando de lado outras coisas. Pode ser que quando eu faço uma escolha, eu preciso ter nitidez de que essa escolha me obrigará a deixar outras coisas de lado, que eu posso até no outro momento ir buscar. Exemplo, quando alguém está se preparando para construir um trabalho, escrever um livro, desenvolver um projeto, ter um descendente, uma criança, ela tem que suspender outras coisas da vida dela à volta para que ela possa colocar a energia exatamente naquela direção. Nessa hora, toda escolha resulta, assim como eu dizia, numa escolha daquilo que não ficará e daquilo, evidentemente, que ficará. Nessa hora é preciso critério. Critério. Os gregos usavam uma expressão que eu gosto muito, que é a palavra criterion, significa separar, escolher o que serve daquilo que não serve. Aliás, na origem até era uma palavra que vinha da agricultura, servia como uma peneira, que serve para você separar o joio do trigo, o feijão da pedra, o arroz da palha, E é interessante porque criterion, ele vem a partir do seu objetivo.
Eu só vou usar critério se eu tiver clareza do que eu desejo ter, fazer e chegar. Por isso, planejamento não é algo que encarcera. Há uma frase antiga dos romanos que diz que um plano que não pode ser mudado não presta. Afinal de contas, um plano tem que ser algo flexível. Não pode ser volúvel. Bateu o vento, ele muda. Mas tem que ser flexibilidade. E claro, às vezes a gente volta atrás naquilo que pensa. E como disse um dia Machado de Assis, nem sempre recuar é fugir. Por isso, um planejamento não é um encarceramento, é só uma projeção daquilo que eu vou buscar. Após assistirem o vídeo, reflita com seus pares sobre suas práticas pedagógicas correlacionando com o que foi abordado. Primeira questão: de que forma o planejamento de aula beneficia a aprendizagem? Segunda questão: de que forma deve ser conduzido o planejamento proposto em sala? Vocês terão 5 minutos para realizar esta atividade. Nesta parte, citarei algumas metodologias ativas que podem ser utilizadas em sala de aula. Sala de aula invertida, gamificação, rotação por estações, aprendizagem entre pares, aprendizagem baseadas em problemas, aprendizagem baseada em projetos, cultura make e Storyland. Após vocês terem realizado a atividade 1 e eu ter citado algumas das metodologias que podem ser utilizadas em sala de aula, realizaremos a atividade 2. São 2 questões norteadoras. O papel do plano de aula na docência. Primeira questão: qual o papel do professor na garantia da gestão da sala de aula? Segunda questão: qual a importância do plano de aula na gestão de sala de aula? Vocês terão 5 minutos para realizar esta atividade. Citarei alguns desafios que ocorrem em sala de aula. A falta de tempo. O estudante não entende o que se explica, por isso deve explicar de várias formas. A falta de interesse dos estudantes, que foi citado várias metodologias ativas e deve ser utilizada adequadamente de acordo com a sala. Existência de indisciplinas, que é o contrato pedagógico realizado na primeira semana do ano letivo, e redução do tempo para planejamento das atividades. Caminho do sucesso. Citarei alguns itens importantes. Conhecer bem a turma e as habilidades a serem desenvolvidas com os estudantes. Aplicar atividades adequadas àquela turma. Escolher e preparar os recursos necessários. Avaliar antecipadamente o que será realizado naquela atividade. O tempo de trabalho, que seria o planejamento antecipado, a interação entre os pares, além da capacidade de antecipar e estar preparado para os imprevistos. Iremos para a nossa terceira atividade de hoje. Após vocês terem realizado a atividade 1 e 2, que deu para refletir um pouco sobre o plano e o planejamento da aula, iremos para esta atividade. Elaboração de um plano de aula. Citarei um cenário. Em uma unidade escolar, não tem sala de leitura, apenas ambiente de leitura. E a sala de informática está sendo reformada. Porém, há computadores disponíveis para todos os estudantes. Elabore coletivamente uma lista de possíveis estratégias e recursos para um plano de aula. Neste plano de aula deverá conter objetivos, eixos estruturantes e competências, objetos do conhecimento, espaço físico, ambiente de aprendizado,
estratégias, recursos didáticos, desenvolvimento, critérios de avaliação e referências. Neste plano de aula, vocês terão 15 minutos para realizar esta atividade. Agora, vocês preencherão este formulário de participação, satisfação e pesquisa, onde vocês poderão entrar através do QR Code, só apontar o celular ou entrar no link para responder um questionário que está à disposição. Vocês terão 5 minutos para estar realizando este formulário. Estas são algumas referências utilizadas nesta ATPC. Agradecemos a sua participação e encerramos nossa ATPC de hoje. Até a próxima.